Olá, Oi, Esther, tudo bom? tudo bem e você? Tudo bem também. Obrigado por poder participar hoje, né, do nosso primeiro podcast aí da Que Carreira. Imagina, é um prazer aí poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, do meu conhecimento. Ah, legal. Eu acho que hoje vai ter bastante gente interessada nesse assunto, ainda mais que nós vamos falar bastante sobre entrevistas online, né, como se portar, algumas dicas, né, como fazer um ambiente legal para chamar atenção. Mas antes eu queria te apresentar para o pessoal, Esther. Eu vou ler o seu currículo aqui do LinkedIn. Até quem estiver vendo, quiser seguir a Esther no LinkedIn, tá? Pode ficar à vontade. Então, Esther é psicóloga, né? Peraí, deixa eu ver aqui direitinho. Uhum. Todas as atividades. E essa música de fundo aí? É de onde você está? Não, tá escutando música? Não tem É, música aqui. acho que deu Eu uma tava escutando, acho eu que tava deu uma escutando música interferência. de fundo aí. Ah, eu estava escutando, mas agora não estou mais. Aqui também não. Ó, então, a Esther é psicóloga, né? Tem muita experiência na psicologia organizacional, na parte organizacional. É empreendedora, né? A gestora que é carreira lá em Campinas. Trabalhou com recursos, né? Com análise de recursos humanos em multinacional em 6 anos. Então, uma especialista, né? Para conversar com a gente, para nos dar umas dicas aí. E essa semana, como eu conversei com bastante gente, Esther, eu anotei bastante coisa que as pessoas têm interesse. Então, eu vou pegar minhas anotações aqui. E, e a primeira Ah, coisa legal. é que eu não queria fazer aqueles vídeos chatos, né? Que as pessoas falam assim, primeira dica, segunda dica. Aqui a gente vai fazer, vai conversar e a Esther vai falar alguns cases que ela teve, né? Para deixar mais dinâmico, né? Deixar mais legal para todo mundo ver. Então, Esther, qual que é a primeira coisa, assim, de uma sua primeira posição, assim, quando você coloca uma vaga, vamos falar de primeiro emprego, assim, não uma vaga já tão cargo alto. Como que a pessoa deve se portar? Que ela deve esperar da vaga? Que você falaria? Qual que é a primeira posição dela? Ah, legal essa pergunta, viu, Elinho? Principalmente isso que você falou, né? O que que a pessoa pode esperar da vaga? Porque tem que ser bom tanto para a empresa, o candidato, quanto a vaga e a empresa também tem que ser bom para o candidato, né? Ele olhar e Uhum, falar, nossa, é uma atividade legal, eu vou poder me desenvolver. Então, é interessante que quando o candidato, ele se candidatar a uma vaga, ele recebeu o convite para a entrevista, é ele pesquisar, saber o que que a empresa faz, né? O que que ela faz? Ela é uma indústria, enfim, é uma consultoria, o que que ela trabalha? Olhar os requisitos das atividades. Ah, é uma atividade que eu vou ter contato com pessoas, vou trabalhar na área de vendas, vou falar no telefone. uhum. Então, tudo isso são informações importantes da pessoa saber, né? Para ela ter uma noção o que que ela vai fazer, se ela gosta ou não daquilo, né? Me fala uma coisa, aconteceu já de você colocar uma vaga e a pessoa chegar lá e assim, super perdida, não saber, é Muito. mesmo? Muito, assim, de a pessoa. É lógico que ali a pessoa ela não demonstra, né? Ela não fala, mas o recrutador consegue perceber, né? Então, por Uhum. exemplo, você sabe o que a empresa faz? Aí fica aquele cri-cri, ah, então, aí gagueja, ah, então, né? Eu dei uma pesquisada e aí falava, ainda arriscava, né? Já Nossa, aconteceu de ser uma empresa automotiva e a pessoa falar que era de tecnologia, e na verdade nossa. não era. Então, assim, se você não sabe, não arriscar errado, né? Porque aí Pelo fica menos, muito evidente. pelo menos assumir, né? Falar assim, não, putz, eu não acabei não vendo, né? Não pesquisando, mas Sim, pesquisem, né? Pelo menos é se tiver. importante. Se Já tiver, se aconteceu. tiver o nome da vaga, né? Porque eu não sei se, eu acho que isso não acontece muito, eu acho que não é mais um hábito. Mas antigamente você se inscrevia em vagas que você não sabia qual era a empresa que estava recrutando. Eu tive um Isso. caso desse, assim, vários casos. Uma vez eu passei num
um processo seletivo, assim, de 5 etapas. Eu cheguei na última etapa sem saber para onde eu estava indo. Eu sabia que era área de vendas, eu sempre gostei de vendas. E quando eu cheguei lá, fui falar com o diretor de vendas da empresa, aí ele me falou que era uma empresa gigantesca de cigarro. E eu fiquei pensando, poxa, se tivessem me falado no primeiro dia que era uma empresa de cigarro, que eu ia vender cigarros, eu não tinha vindo mais, porque é algo que eu não acredito, assim, eu não ia achar legal vender cigarro, né? Para mim é algo que faz mal, Sim. não me remete coisa boa. Então, empresas, por favor, coloquem os seus nomes aí, né, também. Às vezes não acontece isso mesmo. Isso é quando são vagas, aí fica para o pessoal mais de transição de carreira. Quando é alguma vaga confidencial, né? Que às vezes precisa abrir uma vaga que a empresa não quer que a empresa saiba, né? Os funcionários que já trabalham lá. E aí eles costumam terceirizar, ou seja, contratam uma consultoria para fazer o processo e aí não é direto com a empresa. E aí só quando é o candidato finalista que passou em todas as etapas, aí eles acabam falando. De fato, é um pouco ruim, você vai no escuro, né? Mas, assim, é sempre buscar ter informação. Quanto mais informação o candidato tiver, melhor para ele saber para onde ele está indo também, que é o que eu falei, não tem que ser importante não só para a empresa, mas para o candidato também. Não, legal, entendi. E assim, como com uma pessoa, por exemplo, igual nós estamos aqui numa videoconferência, né? A gente está fazendo um podcast aqui. A estrutura da entrevista seria mais ou menos essa, né? Então, assim, qual que seria um posicionamento ideal para a pessoa, tipo, um ambiente dele montar, assim, ele já deve pensar em fazer, a hora que ele sabe que vai ter uma entrevista hoje, assim, ele vai estar nesse ambiente. Qual que seria? Sim. Isso é tendência, né? Já aconteciam algumas entrevistas no virtual, mas por conta da pandemia isso acabou, chegou, né, de uma forma bem assim ampla e cada vez mais o modelo de entrevista ele vai ser virtual, né? Uhum, Então a questão de a primeira imagem que você vai transmitir, assim como no presencial, ainda é um desafio muito maior no online, né? Então você tem que garantir ali essa boa imagem que você vai transmitir. uhum, Então, coisas básicas como estrutura. Então, por exemplo, um fundo mais neutro, né? Evitar distrações, barulhos. Então, esteja no local mais reservado, né? Evitar, às vezes, se alguma criança, às vezes você tem irmão, às vezes alguém que tem filho, né? Acaba entrando. A gente já viu até alguns casos aí em outras situações que nem a entrevista. Já uhum, aconteceu comigo de eu estar ali conversando com a pessoa e de repente pulou um gato assim na frente da câmera, né? Porque gato pula em qualquer lugar. Então ele pulou uhum, em cima da mesa e tampou a câmera assim. Então isso desconcerta e quebra todo aquele ritmo, né, do raciocínio que uhum, cada um tava ali na hora da entrevista. Então evitar esse tipo de coisa, porque a imagem que a gente transmite é muito importante, né? Se a gente é sim, organizado, com porque certeza. se nesse contato, né, se a pessoa ela demonstra totalmente desorganizada, num ambiente que não é muito sério, vamos dizer assim, mais formal, às vezes faz o recrutador pensar que no dia a dia ele é assim também, desorganizado, né? Não tem Sim. ali uma responsabilidade. Então, é um cuidado aí em relação a isso, É o né? reflexo da A pessoa, né? vestimenta, né? Então, por exemplo, eu estou aqui com uma blusa mais social, você não precisa estar de terno, né? Sim. Mas assim, o ideal é não estar de boné, né? Mas uma blusinha mais social. Se caso de repente foi presencial, um esporte social ali é o ideal que a pessoa vista, né? Um ambiente mais sério, né? Então você não pode ir como se você estivesse indo numa festa, numa balada, por exemplo. Uhum. E aí você vai falar assim, nossa, Esther, mas né, isso é algo muito óbvio, mas acontece. Já teve um caso aí no presencial, né? Que a pessoa era uma vaga de estágio para a área de engenharia, Uhum. e o garoto de 19 anos chegou, deu para perceber que assim, chegou correndo. E aí a roupa estava amassada, ele começou a Nossa, arrumar o cabelo assim na entrevista. E a entrevista era às 14 horas, deu a impressão que, tipo assim, acordou do jeito que acordou, veio para a já foi entrevista. correndo. Isso A pega mal. entrevista, resultado, ela nem levou muito tempo, assim, foi bem rápida, porque com isso a gente começa a perceber como é que vai ser essa pessoa no dia a dia aqui dentro da empresa, né? Sim. E assim, uma pergunta básica, né? Eu vou para uma entrevista de emprego que eu não sei, por exemplo, eu não sei qual empresa que é. Então, para a mulher, né? Uma camisa básica igual a você, e o homem, pelo menos, com uma camiseta polo, né? Pelo menos para não ficar. Sim, A não ser que, exatamente. Não a não ser precisa que estar de você. terno, né? A não ser que você vá para uma entrevista assim com
uma empresa que seja mais descolada, né, uma startup, alguma Exato. coisa assim, aí você pode ficar com a camiseta, aí acho que tudo bem, Exatamente. não pegaria Tudo problema. depende do segmento mesmo, né? Então, por exemplo, eu vou trabalhar na área de criação, publicidade. A gente sabe que uma agência de publicidade, eles são mais descolados. Se Uhum. você for até totalmente social, assim, vai, É até né? estranho, Qual que é a né? imagem que você vai transmitir? Então, se você tiver a oportunidade, né, de saber qual é a empresa, pesquisa justamente por isso. É uma Uhum. indústria? Ah, é uma empresa mais conservadora, né? Ou não, é uma empresa que é uma startup, por exemplo. E aí você tem uma flexibilidade maior para você saber, igual quando você vai para algum lugar, uma festa, enfim, você sempre pensa, né? Como que vai ser essa festa? É uma festa mais chique, né? É Sim, mais à vontade? Você pensa nisso para você se vestir. A entrevista é a mesma coisa, entendi. Não, né? legal. E assim, Esther, quais são as perguntas que normalmente são feitas? Pelo menos as perguntas básicas de um processo seletivo, para as pessoas conseguirem se preparar para isso. Tá. Se a gente for pensar, né, que é primeiro emprego, ou, por exemplo, estágio ou aprendiz, não é obrigatório que tenha experiência, tá? O candidato, o recrutador, ele não pode exigir experiência. Aham, E aí, se não tem experiência, ele acaba explorando e conhecendo, porque a gente precisa conhecer o candidato. Então, a entendi. gente vai pelo que ele gosta de fazer, né? Então, e aí nessa pergunta ela é ampla. E o que é legal, então, o candidato responder? Se ele já fez ou faz algum projeto social, né, voluntário, se ele gosta e pratica algum esporte, por exemplo, eu gosto de jogar handball, participo de algum campeonato, né, ou coisas que ele gosta de ler, que seja interessante, que fale um pouquinho das características dele, né, então o que ele gosta, o que ele pretende, né, por que escolheu aquele curso, por que Hum, aquela vaga chamou a atenção dele, ele gostaria de trabalhar com aquilo, né? Então, isso são perguntas e assim, que é base, que todo recrutador faz, e aí, com base no que a pessoa responde, aí vai surgindo mais perguntas, né? Então, por exemplo, eu jogo handball. Nossa, é mesmo? Que legal, né? O que te motivou a jogar? aham, Né? Então, por aí você vai. Qual que é o intuito? Por mais que parece pergunta meio, nossa, mas por que saber tanto assim, né? E o que eu respondo? Mas por aí você já começa a perceber algumas características que é importante, né? Por aham, exemplo, o que a pessoa quer para o futuro dela? Por que ela escolheu esse curso? Ah, nossa, olha, essa pessoa ela tem uma visão aí de futuro, né? legal. Porque a empresa ela espera investir no candidato, né, Linho? Então, assim, eu quero saber se a pessoa está ali porque realmente ela quer, porque ela tem um propósito, porque ela tem um plano, ou se ela simplesmente vai estar por estar. A empresa não quer esse tipo de gente, porque ela vai investir tempo, ela vai Sim, desenvolver essa pessoa, uhum, contribuir para o aprendizado. sim, com Então, ela certeza. quer saber se está alinhado. Então, por mais que às vezes pareça pergunta boba, mas por aí a gente consegue perceber se a pessoa é dedicada, né? Se Uhum, ela é responsável. com certeza. Então, essas são as perguntas bases, né? Por exemplo, quem é estudante? Quais são as disciplinas que você viu na faculdade, né? Que você está vendo? Qual que você gosta mais? Né? Então, isso são perguntas mais voltadas para o lado pessoal. E a pergunta que todo mundo tem medo, que é a pergunta é a pergunta armadilha, né? Porque você pode tentar inventar alguma coisa ali e que é a fale sobre você. Você consegue perceber quando uma pessoa está inventando assim que eu sou muito bom com equipe, lido muito bem com pessoas, aí faz a contratação e não consegue, fica de papo furado, falando mal de todo mundo. Você consegue perceber ali que ele não Dá para é? perceber. Inclusive, é legal que a pessoa se prepare para a entrevista, mas dá para perceber quando a pessoa se preparou demais e quando é aquela pessoa É. assim, ó, ele sabe se sair bem na entrevista. Olha só. Né? É legal estar preparado, mas assim, sempre fale aquilo que é verdade, tá? Nunca queira falar coisas que não é, porque o recrutador ele vai perceber isso. Com Então, ele certeza. faz várias perguntas ali, né? Às vezes, agora, quando era no presencial, tinha fases, então tinha fases de dinâmica. Então, se o candidato falava, não, eu sou muito comunicativo, mas na entrevista ele não demonstrou isso, na dinâmica não demonstrou, então, poxa, ele não está falando ali a verdade, né? Uhum, Então, é importante que a pessoa ela sempre fala aquilo que ela é. Não exato. precisa mentir para ela achar que vai ser um bom candidato. É ser Uhum. ela mesma, né? E é legal, assim, eu sei que eu vou falar uma coisa que talvez soe, assim, meio estranho,
mas que hoje tem esse problema, né, de falta de emprego, né, tudo que aconteceu ano passado, que a gente não precisa relembrar, que está todo mundo já sabendo demais disso, mas, por exemplo, é evitar entrar em vagas que você sabe que você não se dá bem. Por exemplo, eu não sou uma pessoa que gosta de conversar nem lidar com pessoas, então você não pode ir para uma área de vendas, porque você vai se dar mal, não adianta. Né? Você pode até passar ali mentindo no processo seletivo, conseguir enganar o pessoal do RH e tal, mas você vai chegar ali, vai dar 3 meses e você vai estar desesperado, né? Talvez, por isso que eu tô falando, né? Talvez eu fale assim, mas eu preciso do emprego, eu preciso... Não, tudo bem, mas talvez dê para olhar para outros lados, assim, né? Sim, porque você fica insatisfeito, né? Aí você não gosta daquilo que você faz, Uhum, né? Cai a produtividade. Isso entra naquela parte, né, de você saber bem o que essa vaga está pedindo, né? Quais são as atividades que você vai fazer, para é, justamente não cair nessa que você passou, né? é verdade. E, sério, eu tava pensando aqui, né? A gente lida muito com adolescente, né? E adolescente, hoje em dia, estão mais ousados, assim, né? Com cortes de cabelo, com cores de cabelo, tatuagens, né? O hábito deles, né? O comportamento totalmente diferente do nosso, né? Que nós estamos na casa dos 30. E você acha que isso influencia alguma coisa? Por exemplo, se uma pessoa chegar, você trabalhou numa multinacional, numa entrevista de emprego com uma barba super grande ou uma tatuagem no pescoço, você acha que hoje ainda tem influência assim negativa disso ou passou já? Já teve muito no passado, hoje em dia nem tanto, tá? Uhum, Tanto é que a empresa que eu trabalhei não tinha problema nenhum em pessoas que tinham barba, tatuado, com piercing, não vê isso com maus olhos. Ainda tem empresas, pode ter empresas que têm esse olhar mais negativo, mas a grande maioria já não tem mais, né? uhum, Tem até algumas empresas que têm trabalhado essa questão de criar uma cultura de diversidade dentro da empresa. legal. Então, eles veem isso com bons olhos, né? Então, Uhum, quando vem um candidato, tatuado, com piercing e tal, eles entendem que, poxa, legal, né? Vamos fazer parte do time, né, da empresa, porque isso vai quebrando aquela ideia negativa que, né, já existiu muito no passado. Cada vez mais vai quebrando, né, esse tabu, né? Lógico que assim, porque a tatuagem, a questão, né, tem dread no cabelo, não influencia na capacidade da pessoa, né? uhum. Então, já começa por aí. Mas você tá bem vestido, naqueles modos que eu falei, né? A questão de estar bem arrumado. Então, não é a tatuagem em si ou alguma característica que você tenha, mas a forma como você se vestiu, né? Que pode trazer uma imagem negativa. E assim, essa questão de você conseguir mostrar o que você sabe fazer, né? Eu também acho que hoje em dia, aliás, né, nunca deveria ser medido assim, né, pela sua aparência, de estilo, assim, mas realmente, se você conseguir passar para o entrevistador que você está apto para aquilo, não deveria, né? Eu também acho que ainda existem algumas empresas bem tradicionais, mas deve estar bem na minoria, né? As empresas Sim, estão muito com cabeça de startup agora, né? Mais flexíveis. exatamente. Tinham me perguntado, e eu anotei isso porque foi uma pergunta de fora, e quem está vendo vai lembrar disso, sobre a questão do nervosismo, tanto para a primeira entrevista de estágio, ou primeira entrevista de emprego, ou para uma pessoa que já está se recolocando, ou uma pessoa que perdeu o emprego e está procurando aí uma vaga. Todo mundo fica nervoso, porque todo mundo está passando por alguma coisa diferente, às vezes é a chance do cara se posicionar na empresa que ele queria, ou tem que sustentar a família e precisa, né, daquela vaga, então fica super nervoso, se cobra pra caramba. Isso atrapalha, isso influencia no, assim como recrutador. Você percebe que a pessoa está nervosa ali, você acaba eliminando ela porque você percebeu que ele está nervoso ou isso não é um ponto de eliminação? Esse não é um ponto de eliminação, tá? Ao meu Uhum, ver, e com toda a minha experiência e por grande parte de colegas do RH, não posso dizer 100%, né? Pode ser que algum recrutador às vezes faça isso, tá? Mas assim, todo mundo sabe que esse não é o ponto principal, a gente entende o nervosismo. E é muito comum isso, porque não importa a idade, não importa o cargo, eu posso entrevistar
um aprendiz, um estagiário, e posso entrevistar um gerente. Ambos vão estar nervosos na hora, né? Então, por isso que o recrutador não leva isso em consideração de forma alguma para reprovar. Porque a gente entende, ele está ali na condição de ser avaliado, né? Então, imagina o nervoso que fica. Para você ter uma noção, eu entrevistei uma vez um supervisor que ele gaguejou a entrevista inteira, assim, ao ponto de a gente achar que ele era gago. E aí o gestor estava junto, né? O gestor estava junto, ele conseguiu, assim, com dificuldade, mas ele transmitiu as respostas que a gente perguntou, as experiências dele. Mas ele gaguejou do começo ao fim. E aí o gestor falou assim, que tinha gostado muito do currículo dele, né? E ele só pontuou, ele é gago, tal, mas gostei muito do currículo dele, vamos passar ele para a próxima fase. E aí eu falei, eu acho que ele não é gago, ele tá nervoso por causa da entrevista. E o gestor falou, será, Esther? Aí eu esperei passar algumas horas naquele dia, eu liguei com uma desculpa de que eu tinha que escalar, fiquei com uma dúvida. E ele conversou comigo normal por telefone. Aí eu falei, ele não é gago. Ele foi contratado, tá? Então ele, assim, passou por várias fases no processo, gaguejou em todas, mas todo mundo entendeu que era nervosismo. E ele foi um bom candidato, foi aprovado e no dia a dia ele não gaguejava, tá? Então, Olha só. assim, para você ver. É muito legal isso, e eu acho que o que pode ter acontecido? Eu vou falar também um caso meu, né? Hoje eu consegui, hoje eu sou uma pessoa muito mais treinada na parte de comunicação, né? Eu me desenvolvi nisso, então eu não tenho muita dificuldade em conversar com pessoas. Mas quando eu era mais novo, eu tinha, normalmente, né? E eu percebia que dependia muito do entrevistador. Porque, por exemplo, você é uma pessoa também que é ser simpática, você comunica bem, então você acaba ficando mais à vontade para conversar. Eu passei por uma entrevista de representante farmacêutico, que eu mirei muito nessa vaga há bastante tempo. E assim, eu falei primeiro com o supervisor. Nossa, um senhor extremamente simpático. Nossa, assim, parecia que eu estava falando com meu avô. Nossa, uma conversa super legal, uma troca de ideia. O cara gostou também. Aí veio o diretor da vaga. O cara era totalmente o contrário, bem mais rígido, bem mais fechado. Eu não consegui falar com o cara. Eu não consegui me Sim. desenvolver porque ele não me dava abertura. Não sei se também de começo ele não gostou muito. Então, assim, logo de começo, então, eu comecei a ficar nervoso. Então, eu percebi a mudança. Agora, não sei se era um jogo deles ali, um ser mais bonzinho, né? E o outro ser mais, tipo, mais fechado, ver como que... E eu, por falta da experiência ali Mas também, tem, não desenvolvi, não. mas tem isso mesmo, Elinho. Normalmente, quando é gestor, eles não têm o mesmo tato e habilidade que o recrutador. Por isso que a maioria das vagas hoje em dia, o gestor ele está sempre acompanhado do recrutador, Uhum. porque ele começa a fazer esse meio de campo para descontrair. Por exemplo, sempre quando tinha uma entrevista que eu fazia, né, lá na empresa, eu buscava o candidato lá na recepção, na portaria, e era um caminho, não era longo, mas era um caminho que você tinha que andar para chegar até a sala. Uhum. E lá eu tinha o privilégio que, assim, o caminho que a gente fazia era externo, então tinha uma paisagem bonita. Então eu já ia conversando, isso tudo era estratégia, né? Nossa, olha que paisagem bonita, você já passou aqui em frente? Uhum. Assuntos aleatórios. Porque com isso você quebra aquele medo, aquele Certeza. receio da pessoa. Uhum. Então vai muito de recrutador, né? Hoje em dia eu sei que tem muitos colegas que acabam lidando dessa forma. Tem gestor que às vezes é mais serião, né? E o recrutador, quando percebe, faz ali o meio de campo, faz às vezes uma piada para poder Uhum. quebrar esse gelo mesmo, né? Vai muito da empatia da pessoa, né? Saber Vai, que a pessoa está ali também, o que é o candidato à vaga, você não sabe o que sim. aconteceu com ele, ou por que ele está ali, mas é Exatamente. uma boa pensar Mas assim, uma né? coisa, e uma dica que eu dou é assim, sempre treina a entrevista, porque quanto mais tranquilo você estiver, mais fácil você vai conseguir se expressar, né? E expressar quem você é. Então, se prepara, por exemplo, pensa nas principais perguntas que esse recrutador pode fazer. E aí você já deixa mais ou menos preparado, você pode escrever ou mentalmente mesmo, alguns dias antes da entrevista, você fazer um simulado, sabe? Fazer de conta que você está ali, que você está falando com o recrutador. Uhum. Isso vai fazer com que diminua a sua ansiedade também, o seu nervosismo, né? E Entendi. aí você chega para a entrevista, por mais que assim, ainda dá aquela bambeada, mas você se sente mais seguro, e aí a tendência é esse nervosismo ser menor. Tá? Então é Verdade. legal fazer isso, Legal. né? Então, por exemplo, a entrevista online.
tem duas formas que eu estou vendo que está acontecendo. Uma delas é uma prévia, que é uma pré-seleção. Então, é um sistema que a empresa tem, e a empresa dá toda a instrução para o candidato. Olha, tal dia e tal horário, você vai acessar esse login e essa senha, e lá você vai gravar esse vídeo falando um pouco sobre quem você é. E você tem 3 minutos para poder falar. Só que é um vídeo que não é você grava e depois você tem a opção de editar ou de repente regravar. Ah, Não. Você legal. abriu o sistema, ele já começa a contar o tempo e ali é os 3 minutos que você tem para poder falar. Então, por isso que é legal se preparar antes. Então, você Uhum. pode pegar a própria câmera do celular, gravar o vídeo como se fosse já a própria entrevista, e aí Uhum. você vê ou assiste o seu vídeo e vê o que você pode mudar. Aí você grava um outro fazendo melhor. Então, essa é uma forma de treino. Para a hora que chegar a entrevista mesmo, você está mais tranquilo e você faz ali. E a outra forma de entrevista online, que é de fato o ao vivo, Ah, né? Que é vivo, né? junto com o recrutador, o gestor participa, Uhum. né? Então, esses são os modelos aí que tá em alta. Você me lembrou uma coisa que é uma tendência agora mesmo, as pessoas não pedirem mais currículo. Sim, Tipo, me manda um vídeo falando sobre suas experiências. E eu acho legal porque é uma forma da pessoa... Porque quando você escreve um currículo, você pode colocar o que você quiser ali. E quando você fala, né, a fala entrega muito, né? E eu fiquei pensando, a gente conversa com muita gente e é sempre um problema a pessoa falar sobre ela, principalmente falar ponto forte e ponto fraco. Então, sempre, geralmente, quando são pessoas mais velhas, qual é o seu ponto fraco? Eu sou ansioso, todo mundo é ansioso, né? Isso também seria legal a pessoa tentar se desenvolver, né? Passar por algum treinamento ou sei lá, fazer uma hora de reflexão aí para conseguir chegar com esses pontos muito firmes, né? Eu falo assim, não, eu sou bom nisso, na comunicação, lido bem com e sou ruim nisso, né? Então, para a pessoa perceber, não, realmente, ele está falando isso, mas ele é tão bom nessa parte que tudo bem, sabe? Né? sim. Você É tem alguma legal dúvida? também. Exatamente. É legal, assim, também, por exemplo, quando é bem desconfortável e você fica preocupado, né? Quando chega na parte dos defeitos, né? E agora, o que que eu Aham, falo? Mas, assim, defeito todo mundo tem, né? Eu acho que sim, você pode falar que você tem esse defeito e também dizer, né? O que que você tem feito para controlar isso? Porque o uhum, defeito é aquilo que pode ser prejudicial para você ou para alguém. Isso é um defeito, né? E aí, o que que você faz para poder controlar isso, para que isso não te prejudique no dia a dia? Então, eu acho que é legal quando você falar um defeito, de fato você entender como que eu lido com isso, que não vai uhum, afetar nem a mim nem a ninguém. E aí sim. você pode falar isso na entrevista, ó, tenho esse defeito, mas eu faço isso, eu faço aquilo, né? Por exemplo, sou ansioso, né? Vamos pegar esse que é o mais comum. Mas normalmente eu busco fazer, sei lá, alguma meditação, algum exercício, né? Eu tento me controlar para poder me acalmar. Então, por mais que eu tenha ansiedade, eu consigo lidar bem e acaba não me atrapalhando no dia a dia. Então, assim, Uhum, você falou do seu defeito, mas você minimizou ele, legal. né? Então, esse é o melhor caminho aí para você falar sobre aquilo que é um pouco mais negativo, vamos dizer. Nossa, são dicas que valem ouro aí para alguém, se alguém estiver se preparando para a entrevista, hein? Esther, Exatamente. a gente começou conversando, se baseando em primeira entrevista, em estágio. Se for o contrário, se for uma pessoa já experiente, ou está em transição, ou está fora do mercado, está tentando entrar, muda alguma coisa ou é basicamente a mesma coisa assim que você falaria? A preparação, como se portar durante a reunião, posicionamento, é basicamente a mesma coisa? O se posicionar é a mesma coisa, a questão da imagem que você vai transmitir, da vestimenta, é igual para todos, independente assim do nível. Uhum, A única coisa que muda, né, que acrescenta, é que quem está em transição de carreira ou algo do tipo já teve um trabalho. Então, o recrutador ele usa essas informações das experiências anteriores para conhecer um pouquinho mais o candidato. E aí uhum, sim ele pode exigir a experiência, né? entendi. Então, ele pode ir mais um detalhe. Me fale o que que você fazia no seu trabalho, né? Me conta em detalhes, você fazia isso, aquilo, ele entra mais no detalhe mesmo, e ele tenta encaixar isso com a vaga atual, né? Com o que a pessoa vai fazer ali naquela função da vaga.
né? Então, ele explora bem a parte profissional, né? Então, por exemplo, você trabalhava em equipe? Como que era o seu trabalho em equipe? Né? Como que você lidava com o seu chefe? Uhum. Então, aí ele tem mais experiência para poder fazer mais perguntas. Então, A no cobrança é primeiro diferente, emprego, então. então, para primeiro emprego não é exigido experiência, para quem Aham. já trabalhou, aí já é exigido sim um conhecimento, né? Uma experiência. Não, entendi. Hoje em dia, antigamente se aplicava muito teste, né? Você ficava fazendo aqueles testes de risquinho. Quais eram os testes, assim, básicos que também recrutador aplica? É que agora que está online, eu acho que não aplica mais, né? Eu acho que as dinâmicas são outras, né? Mas vamos falar do teste do risquinho, lá que você tem que fazer os risquinhos todos Tá, próximos. Qual que é a sim. expectativa desse teste? Às vezes, para a pessoa que está fazendo, parece que não faz o menor Não sentido, né? faz. Mas esse teste mesmo do risquinho é o palográfico e você consegue ver a vida da pessoa, vamos assim dizer, né? Brincando. Nossa. Mas assim, você consegue ver traços de personalidade, você consegue ver esse mesmo do palográfico, ele serve para medir o seu ritmo de produtividade, de concentração, Nossa. características de personalidade. Além desse, tem outros testes, como, por exemplo, não sei se alguém já fez ou já viu, que é vários triângulos. Ele serve para medir qual é o seu nível de concentração. Tem um outro também que é muito usado, que é o Quati, né? Que ele também serve para ver como que é a sua personalidade diante de situações sociais. Uhum. Então, é um questionário que tem várias situações e ele vem a resposta, né? Como que você se comportaria em tal situação? O que serve esse teste? Ele vai compor todo o processo, tá? O candidato ele não pode ser eliminado só por causa do teste. Então, Entendi. não pense você, candidato, que, ai meu Deus, como que eu fui? Não tem certo ou errado, porque a pessoa é assim, é a personalidade dela, e o candidato e o recrutador ele vai conhecer um pouco mais sobre o candidato, porque às vezes ali na entrevista você não consegue conhecer muito bem. Então, esse Sim. teste ele vem para complementar. Por exemplo, no teste apareceu que a pessoa ela é super comunicativa, que ela é uma pessoa super sociável, e aí eu olho para a vaga. Se a vaga é, por exemplo, uma área de vendas, ou uma área que tem muito contato com pessoas, que vai usar a comunicação, poxa, olha só que legal, essa pessoa tem uma característica que se encaixa com essa vaga. Então, esses testes, eles servem para isso, então não tenha medo, não serve para eliminar do processo, e sim, os testes, a grande maioria, eles estão online. Tá? Então, inclusive, essa semana eu apliquei onde eu enviei por sistema, a pessoa preencheu, ele traz todo o resultado. Legal. É, Nossa, legal, hein? Não então, sabia, continua. não sabia disso, não. Também essa é uma pergunta que também me mandaram e eu acho que é muito legal porque eu também já passei muito por isso e é muito frustrante. Eu acho que é o pior depois do pós-entrevista. Você passou pela entrevista, você se preparou, fez tudo que a gente falou aqui, se preparou, fez um fundo legal, foi no local que a internet estava ótima, iluminação perfeita, estava bem vestido, falou tudo que você sabe fazer, mas a resposta não veio. Ninguém te ligou. Que isso quer dizer assim? Porque qual pode ter sido um motivo, já que assim você respondeu tudo que te perguntaram, conseguiu fluir muito bem, né? Então você fala, pô, pelo menos para a próxima fase eu vou. Só que ninguém te ligou mais. Geralmente, o que acontece quando essa situação Boa acontece? pergunta. Por trás dos Por trás bastidores. dos Bom, bastidores. exato. Primeiro, na verdade, todo recrutador ele deve dar alguma posição, tá? De tempo, quanto que essa pessoa vai esperar. Olha, daqui uma semana eu te dou um retorno, daqui um mês, mesmo se for longo. Mas o recrutador ele precisa dar uma resposta. Antigamente, os recrutadores era muito comum de eles sumirem e aí não dar Sim. resposta nenhuma e dava a entender que assim, então eu fui reprovado. De fato, na grande maioria era. Uhum. Só que com o tempo, né, hoje em dia as coisas, o RH tem mudado, procurado ser melhor, principalmente nesse quesito. Então tem procurado dar um retorno. Só que Uhum. muitas vezes também vem aquela resposta padrão, né? Seu currículo está no banco de dados para Sim. futuras oportunidades. Aí você fala, É. o que isso quer dizer? Lógico. Né? Mesmo Uhum. assim, por mais que você recebeu a resposta, você ainda fica com a dúvida. Mas o que Lógico. aconteceu? Se eu Uhum. achei que eu fui tão bem, né? O que pode acontecer, Linho? Já aconteceu várias vezes, tá?
Às vezes, sim, de fato, um outro candidato foi aprovado. Às vezes, essa vaga foi cancelada, aconteceu alguma questão financeira, alguma mudança de estratégia da empresa, que você está no meio do processo, já está com o candidato para contratar, e aí vem a ordem lá de cima falando, olha, a gente vai congelar essa vaga. Tá? Mas, assim, o correto é avisar o candidato disso. Fulano, a vaga foi cancelada. Uhum. Mas o que eu costumo dizer, Linho, esses são os pontos mais comuns, tá? Que pode acontecer. Mas o que eu costumo dizer é que não existe candidato melhor ou pior, mas aquele que se encaixa naquela vaga naquele momento. Eu tenho um exemplo muito bom disso, que uma vez era para uma vaga também de engenharia, a empresa que eu trabalhava, o Forte, era muito engenharia, então eram Uhum. 2 candidatos. E um deles, os 2 candidatos eram muito bons, só que eu tive que escolher uma vaga, era uma só. E às vezes a Uhum. gente tem mais de um candidato. E aí eu Sim. escolhi um candidato que melhor se encaixou para aquela vaga. Só que eu guardei o currículo desse segundo candidato, porque eu falei assim, gente, ele é muito bom, só que não para essa vaga. Por que não para essa vaga? Porque as Aham. atividades, essa pessoa ia ter que ficar ali só no computador, centrada, conferindo documentação. E esse segundo candidato, ele era muito comunicativo, ele tinha muitos talentos assim para uma outra área que tivesse mais dinâmica, que fosse mais comunicativo. Então, se eu colocasse ele nessa vaga, ele ia se frustrar, ele não ia gostar dessa atividade, queria ter que ficar ali paradinho, quietinho. Esse outro candidato, ele já tinha esse perfil, de ser mais Entendi. centrado, né, de ser mais concentrado. E aí, eu guardei o currículo desse outro candidato. A princípio, para ele, depois ele me contou isso, que ele achou que ele não tinha ido tão bem na entrevista e por isso que foi reprovado. Mas eu guardei o currículo dele. E aí, quando surgiu uma vaga, que eu falei, nossa, esse aqui se encaixa super bem. Eu chamei ele depois de um mês. Aí eu Uhum. liguei, falei, lembra de mim, tal, né? Você fez Legal, Esther. entrevista, surgiu uma outra vaga. Eu acho que essa vaga tem muito mais a ver com você. E aí, de fato, ele foi contratado. E quando ele entrou na empresa, depois de um tempo, a gente conversando sobre isso, ele falou, nossa, Esther, eu fiquei muito chateado, porque para mim eu achei que eu não tinha sido um bom candidato, que não era bom, veio um monte de pensamento ruim sobre mim, né, de que eu não era suficiente, enfim. E na verdade não, ele tinha sido aos nossos olhos muito bom, só que muito bom para aquela vaga que a gente Ah, tinha. legal. E aí ele conhecendo, ele falou assim: "Nossa, de fato, no dia a dia, olhando para essa outra vaga, eu acho que eu não ia gostar se eu realmente tivesse sido contratado". Então isso é só um exemplo do que pode acontecer por trás e que às vezes a gente não pode falar tudo no detalhe, Sim, né? sim. Talvez a pessoa não entenda ali o que acontece por trás, mas a gente tem o conhecimento daquela vaga, como é, né? E o Sim. candidato tem um conhecimento muito pequeno. Então fica a dica. Se você é recrutador, por favor, deem o retorno para quem está esperando, pelo amor de Deus. Senão o cara vai ficar lá Exatamente, por ansioso, favor. né? A E sério, ansiedade fica ruim. e acontece muito assim, por exemplo, em empresa grande, né? Você trabalhou em empresa grande. E a gente sabe que é muito caro você demitir uma pessoa e contratar outra, né, para alguma outra vaga. Acontece muito a recolocação interna da empresa, mais ou menos nesse exemplo que você disse, né, que passou por uma entrevista e fala, putz, esse cara não é boa para essa vaga, mas para uma próxima, né, talvez seja legal. Eu falo assim, dentro da empresa, liberou um cargo aqui ou precisa de uma vaga a mais, né, porque a empresa expandiu, você usar o próprio colaborador da empresa para aquela vaga, geralmente o recrutador fica de olho nisso também. Sim, normalmente as empresas têm isso, tá? Eu sei que tem algumas, depende muito do porte, se é uma empresa grande, se é uma empresa menor, mas eu mesma, eu fui estagiária de RH e aí surgiu uma vaga, porque a pessoa analista que estava ali, né, Uhum. ela acabou se mudando de cidade, teve que ir para uma outra oportunidade por conta dessa mudança, e surgiu essa vaga. Então, eu fiquei no lugar dela, eu fui efetivada. Na última empresa que eu trabalhei, que era uma empresa automotiva, multinacional, teve muitos casos, né? Eu vou falar agora de estágio, principalmente, Uhum. de realmente o estagiário fez um bom trabalho, ele demonstrou vontade, interesse, isso salta aos olhos da empresa, de já ficar no olho, nossa, fulano é muito bom, se Sim. surge uma vaga, eu já vou captar ele aqui para assumir essa posição. Uhum. Então, sim, eu acompanhei muitos processos que eu recrutei a pessoa para estágio. Às vezes teve pessoas que em torno de 6 meses, um ano, ou no final do estágio, ela foi convidada para uma vaga que surgiu internamente, porque ela demonstrou trabalho, e aí a empresa quis contratar e ficar com essa pessoa.
porque expandiu os negócios, ou porque de fato alguém acabou sendo demitido, e Uhum. aí essa outra pessoa assumiu a função. Assim como transição, assim como quem já trabalha também, Sim, tá? Já vi muitos casos lá de, por exemplo, uma pessoa que trabalhava na área de finanças e ele foi atuar na parte da engenharia, com finanças, mas dentro da área da engenharia. Então, legal, isso pode acontecer sim. É o que eu sempre legal. falo, dê o seu melhor, tenha vontade e interesse, o resto vai acontecendo. Por isso que é tão importante você estar se desenvolvendo sempre, né? Porque você nunca sabe Muito. quando vai aparecer alguma oportunidade onde você trabalha. Isso Exato. infelizmente, é um hábito brasileiro de você estar numa vaga e ficar parado. Né? Vai fazer alguma coisa, vai fazer inglês, vai fazer uma pós em alguma coisa. Ah, pós é caro, pós é caro. Então faz um curso livre em alguma coisa, um curso de gestão, alguma coisa que você consiga ficar um passo à frente de você, né? Não se comparando com os outros, mas se comparando com você. Dá um passo à frente na sua carreira, né? Não ficar estagnado ali, porque amanhã aparece uma vaga, aí você fala, nossa, mas essa empresa não me dá chance, mas o que que você fez, né? O que você fez? Não Exatamente, fez nada, perfeito, Alinho. né? É exatamente isso. E já vi casos também, exatamente isso que você falou, que a pessoa estava numa função e, na verdade, era uma promoção, era dentro da mesma área, mas ela iria ser promovida, né? Ou seja, ia para um cargo mais acima, ganhar Uhum. mais, né? Só que o inglês dela não era tão bom e nessa função precisava de usar mais o inglês do que na função que ela estava. E a Aham. gente olhar, né, enquanto recrutador e falar assim, nossa, essa pessoa é muito boa, só que é necessário o inglês, não dá para flexibilizar. Só que a pessoa não se preparou, né? A pessoa não buscou desenvolver o idioma, então com isso ela perdeu a oportunidade. Então realmente é isso. Não pare, continue sempre se desenvolvendo, porque quando surgir a oportunidade, você já está ali preparado para assumir, né? Inclusive, eu citei valores, né? Assim, eu falei, uma pós é cara. Inclusive, hoje, com essa facilidade do online, existem muitos cursos e escolas online de inglês que são muito acessíveis. Existem até alguns gratuitos. YouTube, você pode pegar muita coisa. Faculdades online, cursos online, também cursos fora gratuitos que te dão diploma. Então, não é muita desculpa não se Sim. desenvolver, né? Sim, por exemplo, né? Eu sou cheia de exemplo, né? Porque eu passei, na verdade, foram 10 anos, né, na área de RH, então tem história Uhum. pra caramba. Aham. Mas assim, eu lembro de um garoto que ele era o expert em Excel. Ele ficou conhecido na empresa, nossa, todo mundo que tinha dúvida de Excel precisava de ajuda, ia nesse menino. E Aham. aí, um dia, conversando com ele, ele falou assim: Estéreo, eu nunca fiz curso, você acredita? Curso assim, de ir na escola tal. Aham. Ele aprendeu assistindo vídeos no YouTube e fuçando. Então, ele lia, como que faz com essa função, com essa fórmula? E ele foi se interessando até o ponto de que ele aprendeu sozinho. E ele era o fera, nossa, super bom assim em Excel. E aí fica a dica, tá? O Excel é uma ferramenta que ela é muito usada em várias áreas. Então, você que é estagiário, aprendiz, não tenho experiência profissional, mas se você falar que você tem conhecimento em Excel, opa, você já ganha uma estrelinha a mais Opa, aí no processo, você com já se certeza. destaca. Falando nisso aí, eu não estou querendo puxar o saco, não, mas meu pai também aprendeu mexer no Excel sozinho. Tá vendo? É um absurdo. Beijo, pai. Puxando o saco já, né? Aproveitando. É legal, Esther. Você teria mais alguma dica, assim, para a gente finalizar? É, uma dica final para um candidato para qualquer vaga, assim, ou estagiário, ou qualquer Sim. nível. Eu tenho. O principal, que era o que eu sempre dizia, Hum, demonstra vontade e interesse, porque você pode se destacar por isso, tá? legal. Assim, não olha a concorrência, porque em todo lugar a gente sempre vai se comparar com quem é mais que a gente nunca vai Uhum, se comparar com quem é menos. Se a gente se compara, a gente sempre perde. é Não verdade. existe essa coisa de, eu sou melhor, eu sou pior. Mas se prepara o quanto você puder para você ser um destaque, porque são muitos candidatos que participam de uma única vaga. E aí, Uhum, o que eu sempre falava, demonstra vontade e interesse, o resto você aprende. E aí, só um último case para fechar. Também, uma outra vaga onde tinham dois candidatos. Um, ele falava 3 idiomas, ele tinha conhecimento em Excel, era aquele candidato bom mesmo, que se destacava. E um outro que ele não tinha todos esses idiomas, ele falava inglês básico, estava começando um curso de Excel, mas uhum, adivinha, esse segundo é o que foi contratado. Por quê? Chamou muito a nossa atenção a vontade dele.
Então, ele falava assim, eu não tenho muito conhecimento em Excel, mas eu já Aham. comecei a fazer um curso, eu vou aprender, eu aprendo rápido. Nossa, eu gostei muito das atividades. É lógico que assim, você também não vai forçar a barra, não vai ficar uma coisa muito artificial, que seja verdadeiro. Mas quando você demonstre, de fato, você tem vontade, você tem interesse, isso faz a diferença, tá? Não importa qual é a posição. Nossa, top demais. Esther, muito obrigado por participar do nosso primeiro podcast aqui com um assunto que eu acho que é extremamente importante, ainda mais a gente que trabalha com carreira, né? Com trabalho, profissões. Então, eu agradeço muito o seu tempo, suas dicas, que eu acho que foram assim absurdamente boas. Com certeza, mesmo pessoas experientes aprenderam alguma coisa ou vão lembrar de alguma coisa, nossa, eu preciso mudar isso ou aquilo. Tá? Então, se você está assistindo aqui no YouTube, o LinkedIn da Esther, eu tinha falado no começo, mas eu não falei o nome dela inteiro. Então, é Esther Pinha, tá? Você pode procurá-la lá no LinkedIn ou no Instagram dela, que é o Que Carreira Campinas, tá? Você pode seguir lá também e conversar com ela diretamente. E segue também aqui o Que Carreira e curte esse vídeo, compartilha com os amigos. E se puder deixar um comentário aqui para a gente, né, Esther? Que a gente vai também Com conversar com vocês, vai certeza. responder todo mundo que precisar de ajuda. E a gente está aqui para isso. Sim, eu acho que seria muito legal se de repente alguém tem alguma dúvida, deixar nos comentários, a gente pode Sim, responder, ou de repente se alguém falar assim, poxa, vocês poderiam fazer um vídeo sobre esse assunto, mas tal coisa específica, que eu tenho dúvida, deixa aí nos comentários que a gente pode sim fazer, se você sugerir aí, beleza. a gente É pode isso aí. planejar, Vocês né? que Mas mandam. obrigada pela oportunidade, né? É um prazer poder contribuir, espero ter ajudado. E conte comigo, podem me procurar lá nas redes sociais, às vezes dúvida de currículo que às vezes surge, né? Sim. Fica à vontade. Isso aí. Obrigadão. Até o próximo, então. Até. Tchau, 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 tchau. Esther. Tchau, tchau.